O diretor tinha no currículo 4 longas-metragens nada extraordinários e um punhado de filmes de soft porn. A maior estrela era uma ex-divindade em fim de carreira e pouco confiável, que não conseguia decorar suas falas, estava profundamente endividada e encarando o terceiro divórcio. O outro protagonista era um ex-mensageiro que abandonara a escola e que os executivos do estúdio achavam muito baixo, muito velho e muito inexperiente para o papel. E o homem que supervisionava a produção era um narcisista insuportável com um crescente vício em cocaína e uma esposa glamurosa que estava prestes a trocá-lo por Steve McQueen. Eles brigaram muito entre si e com os questionáveis gerentes da Paramount Pictures, excedendo o orçamento, o prazo e a paciência de todos os envolvidos. Mas, no final, esta equipe de desajustados entregou uma verdadeira obra-prima, O Poderoso Chefão, que o American Film Institute classifica como o segundo maior filme americano de todos os tempos, atrás apenas de Cidadão Kane, caso você esteja se perguntando. Fala, amante do cinema, tudo bem com você? Eu sou Gui Farias e neste vídeo vamos falar sobre um dos melhores filmes do mundo que tinha tudo para dar errado, mas deu certo e fatura milhões de dólares e milhões de corações apaixonados pelo romance de Mário Puzo e o filme de Coppola. A produção deste clássico é uma história que já foi contada, recontada, psicanalizada e explorada até o osso. Veja, por exemplo, The Godfather, The Corleone Família Cookbook, apenas um volume de toda uma biblioteca de livros derivados. O filme de 72 revitalizou Hollywood, elevou Francis Ford Coppola a categoria dos grandes diretores, resgatou a carreira de Marlon Brando e ajudou a criar uma nova geração de estrelas do cinema, como Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton e Andy Garcia. O longa gerou 2 sequências, uma delas brilhante, que é O Poderoso Chefão Parte 2, a outra boa, O Poderoso Chefão Parte 3, que deu um fechamento interessante para a família. Inclusive, eu até fiz uma análise mais aprofundada sobre a reedição que Coppola fez do terceiro filme. Se você quiser dar uma olhada, tá aqui no card. Mas será que realmente precisamos ler mais uma história de como Brando tingiu o cabelo com graxa de sapato preta, encheu as bochechas de bolas de algodão e baixou o tom de voz em 2/8 para o teste de tela que o levou ao papel principal? Mark Seal, que há anos escreve sobre filmes no Vanity Fair, claramente acredita que sim. E depois de resistir à ideia o máximo que pude, devo confessar que seu livro, Leave the Gun, Take the Cannoli, mesmo com esse título de piada interna, Deixe a arma, pegue os canoles, uma fala improvisada no filme, me cativou com sua energia, extensa pesquisa e entusiasmo de tirar o fôlego. São os personagens esquecidos que costumam deixar os livros de filmes mais intrigantes. E a história de Seal ganha corpo quando ele apresenta Mário Puzo, o autor sempre falido e frustrado com vícios e jogos de azar e massas com alto teor de carboidratos, que, num último esforço para escapar da falência, decide escrever um romance barato sobre a máfia. Apesar da sua origem ítalo-americana, Puzo não sabia quase nada sobre a máfia. Quando começou o projeto e fez muitas pesquisas conversando com croupiers de blackjack e operadores de roleta nos cassinos dos hotéis Sands e Tropicana em Las Vegas. Abre aspas. Nunca conheci um gangster de verdade, confessou ele tempos depois. O épico de mais de 400 páginas capturou a crueldade e a brutalidade dos mafiosos, mas também seu senso de honra e sua devoção às suas famílias. Foi um golpe genial de Puzo transformá-los em homens de família, escreveu a crítica Maria Laurino no Wall Street Journal.
E Puzo também transformou a máfia numa metáfora para a América. Sua ganância, violência, ambições e traições. O romance, publicado em 1969, virou um grande best-seller. Só o contrato pelos livros rendeu a Puzo $410 mil, mas Robert Evans, o playboy bonitão e agressivo que tinha a tarefa de mudar a sorte da Paramount, já havia comprado os direitos cinematográficos por meros $12,5 mil, com outros $50 mil se o filme fosse feito. A Paramount não ficou muito entusiasmada. Filmes de máfia em geral eram um fracasso, entre eles o péssimo Sangue de Irmãos, recentemente lançado pelo estúdio. Mas Evans e o vice-diretor Peter Bart perceberam que a melhor maneira de resolver o problema seria contratar um diretor ítalo-americano. Eles escolheram Coppola. Então, aos 30 anos de idade, ele estava profundamente cético com o projeto. Eu era jovem e não tinha poder nenhum. Então, eles perceberam que poderiam simplesmente mandar em mim, disse ele a Seal. Mas, assim como Puzo e Brando, ele também estava profundamente endividado depois de abrir o seu próprio estúdio independente. Ele embolsou os $175 mil dos honorários de diretor e, ainda que relutante, começou a trabalhar. O estúdio, sempre pensando nos custos, queria atualizar a história dos anos 1940 para um cenário contemporâneo e mais barato, todo filmado nos fundos da Paramount. Coppola conseguiu reverter essas opções, além de sabotar as ideias de elenco mais bizarras do estúdio, entre elas Ernest Borgnine como Vito Corleone, papel que foi para Brando, e Robert Redford ou Ryan O'Neal como Michael Corleone, o filho mais novo de Vito e seu sucessor, papel que acabou indo para Al Pacino. Os executivos do estúdio odiavam a ideia de chamar Brando, que desperdiçara a década anterior fazendo filmes meio obscuros. Eles fizeram com que Brando pagasse uma carta de fiança de $1 milhão para garantir que ele não atrasaria as filmagens e insistiram que ele abrisse mão de seu cachê habitual por uma pechincha de $50 mil. Ele concordou de má vontade e ganhou o Oscar de melhor ator. Coppola insistiu na verossimilhança, chegando a supervisionar a cor, a qualidade e a trajetória do sangue nas cenas sangrentas de execuções. Muitas cenas eram visualmente operísticas. Coppola e o diretor de fotografia Gordon Willis mantinham a câmera numa posição fixa, criando um quadro pelo qual os atores entravam e saíam. Willis usou filme subexposto e luz baixa para produzir composições ricas em tons escuros. Enquanto Coppola criava mafiosos cinematográficos, o produtor Al Rudd negociava com um de verdade, Joseph Colombo, chefe de uma das 5 maiores famílias do crime de Nova York e fundador da Liga dos Direitos Civis Ítalo-Americana. Rudd concordou em excluir os termos máfia e Cosa Nostra do filme e transferir os lucros da estreia em Nova York para o fundo hospitalar da Liga. Em troca, Colombo deu sua aprovação ao projeto e proporcionou cooperação e tranquilidade dos poderosos sindicatos da cidade. As batalhas mais duras foram entre Coppola e os executivos do estúdio, que estavam sempre ameaçando demiti-lo. Foi a época mais terrível da minha vida, diz ele a Seal. Ele teve uma briga feroz com Evans por causa das quase 3 horas de duração do filme, da música e do tom sombrio. Depois, Evans brigou com o Conselho de Classificação da Motion Picture Association of America, cujo os censores exigiram cortes em 3 cenas consideradas excessivamente violentas. As cenas permaneceram. O filme recebeu classificação indicativa para maiores de 17 anos. Tanto Coppola quanto Evans
temiam que o filme fosse um fracasso, mas uma prévia mudou tudo. Quando o filme acabou, relata Seal, fez-se silêncio, nenhum aplauso, nada. O público ficou pasmo com aquela obra de arte. Continua pasmo desde então. Que bom que você chegou até aqui. Este é o canal Pensando Nisso, que ajuda você a entender e se desenvolver intelectualmente para a vida por intermédio da arte e da cultura. Um agradecimento especial ao Glenn Frankel, do The Washington Post, pela ajuda com o roteiro. Se você quiser dar uma olhada, o link da matéria completa está aqui na descrição. Eu sou Gui Farias, muito obrigado pela sua audiência. Na tela tem uma playlist com os filmes e séries que eu já analisei no canal e aqui uma análise sobre o perfil psicológico da família Corleone. Só clicar aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Ay, ala, ay, ala, ira, ira,